Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Bem-vindos ao Aparecida Debate. O Brasil vive um momento crucial em relação ao papel do Estado na economia. De um lado, recordes de privatizações. Em 2024, foram 64 leilões na Bolsa de Valores, gerando 186 bilhões de reais em investimentos, superando os 113,9 bilhões de 2022. De outro, debates acalorados sobre apagões em São Paulo, com a Enel acumulando 374 milhões de reais em multas desde 2020 e os Correios enfrentando prejuízo de 2,6 bilhões de reais em 2024. Esta noite discutiremos: privatizar é modernizar ou é entregar o nosso patrimônio? Para esse debate recebemos a professora Clarice Ferraz, da Universidade Federal de Rondonópolis, e o advogado Christian Luca. Primeiro, boa noite para você, Clarice. Muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Seja bem-vinda, viu? A gente está com um problema no seu áudio. Agora sim. Agora sim. Era eu. Muito obrigada. E só uma pequena correção, eu sou professora da UFRJ, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, bem diferente de Rondonópolis, né, Clarice? Mas muito obrigado, viu? Tá corrigido aqui. Christian, boa noite para você, bem-vindo ao Aparecida Debate, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Prazer, e é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um tema que está em alta ultimamente, né? Principalmente com esses casos de apagões de energia elétrica em São Paulo, com a Enel, também os Correios, numa situação bem delicada financeiramente. Então eu pergunto para você primeiro, Christian, qual a sua visão da privatização? Bom, antes de falar da minha visão, né, eu acho que vale a gente rapidamente trazer à luz aqui a Constituição Federal no seu artigo 175, e só para deixar claro, né, que o poder público ele tem o dever de prestar o serviço público, mas não só diretamente, né, também mediante concessão ou permissão mediante licitação. E por que eu começo o debate abrindo esse artigo da Constituição Federal? Porque eu, no meu caso em específico, sou a favor da privatização, porque quando a gente olha a lei de licitação de 14.133 de 2021, né, a mais atualizada, a gente vê que existem sanções, regulações, e o Estado, quando ele licita, ele continua podendo, né, regular, planejar, fiscalizar e punir, inclusive tirar a licitação, né, excluir da licitação aquela entidade privada. Do outro lado, quando a gente tem uma estatal e ela comete alguma infração, algum erro, ela não deixa de existir. Ela continua existindo com a sua má gestão, né, e o custo é repassado para o contribuinte. Clarice, e você? Qual a sua visão da privatização? Não, eu acho que eu observo mais os fatos, sabe? Então, isso que o Christian falou, né, de o Estado, ele pode, e aí na Constituição é isso, o Estado ele é obrigado a prestar esse serviço, que pode ser realizado através de concessão, né, e por empresas privadas, mas o Estado continua sendo responsável, quer dizer, tem uma cadeia aí que começa a aumentar. E como o Christian sabe, todos nós sabemos, né, se o Estado tem mesmo esse poder de fiscalizar e de fazer sanções que obriguem a empresa privada a funcionar, se isso funcionasse, por que a gente está vivendo tudo isso? Por que a nossa tarifa está disparada? Por que está tendo apagão toda semana? Por que a Enel tem 30% dos empregados do que deveria ter, a menos, né? Isso foi dado pela própria agência de regulação. Então, na verdade, o Estado se mostra incapaz de exercer o seu papel regulador. E na ausência do regulador, a empresa privada também tem péssimas estratégias, e ao contrário, porque é muito sério. Eu tenho que fazer investimento, eu tenho que fazer muita manutenção, né? Infraestrutura muito delicada, um trabalho de extrema periculosidade. Então, a gente tem que ter realmente trabalhador, tem que ter trabalhador estabilizado, tem que ter boas condições e tem que garantir, então, que o interesse da empresa seja mais associado aos interesses dos seus clientes, nós, os consumidores. E aqui não é. Porque a empresa privatizada, ela passa a ter um objetivo, é maximizar o lucro dos seus acionistas. Quando você tem uma estatal, aí vamos concordar, né? A gente pode ver muita ineficiência na estatal e tudo isso, mas a gente vai saber quem é o responsável, né? Não é um fundo estrangeiro, opaco. Então a gente sabe quem é que está lá, a gente sabe quem é o político, a gente sabe quem é o ministério, e a população
cobra, né? Então a gente chama isso de accountability, você tem que prestar conta. Na verdade, a prestação de conta de uma empresa estatal, ela é mais, na verdade, mais transparente, porque ela tem uma série de controles, né, que podem ser realizados, e a gente, como população, pode observar, e nós mesmos, né, tá podendo dizer, olha, não, isso aqui tem um desvio, essa empresa não está se comportando bem, a remuneração dos dirigentes comparado com dos trabalhadores é uma vergonha. Na verdade, o que a gente vê acontecendo tudo isso é empresa privada, sabe? E estão aí, né, os apagões aqui para a gente, enfim, todo mundo está sofrendo com isso. A gente vai debater bastante sobre essas empresas privatizadas e os serviços que elas prestam, né? Muitos serviços essenciais à população. Mas antes de tudo, a gente precisa deixar claro para quem está acompanhando a gente no Aparecida Debate essa definição. O que é? Eu vou perguntar para você, Clarice, depois em seguida para o Christian, para que vocês possam manifestar as suas opiniões e os conceitos que você tem sobre privatização. Afinal, o que é privatização? Tá. Não, a privatização é isso, vai ser uma empresa que tem a maioria, né, o controle, é uma empresa privada, portanto, que atende ao interesse dos seus acionistas. Vou te dar um exemplo da Eletrobras para a gente fazer uma comparação fácil. A Eletrobras, quando ela era uma empresa estatal, ela dava lucro e ela obedecia, né, a questões normais da gestão de uma empresa. Só que, como a maioria pertencia ao governo, à União, portanto, é o nosso patrimônio, a empresa, além dessa função, né, de garantir seu equilíbrio econômico-financeiro, ter uma boa rentabilidade, ela tem uma função pública. E aí, no caso da energia, né, e caso de saneamento, aí cada setor vai ter. Mas a gente fala de garantia de segurança de abastecimento, da qualidade da prestação desse serviço, justamente. Então, não pode ser só visar o lucro. Ela também tem essa função pública que está muito atrelada justamente ao serviço, então, que ela vai prestar. Tá? Quando a Eletrobras ela é privatizada, desaparece a função pública. E isso é uma enorme diferença, porque você tinha uma empresa, tá? Só para a gente finalizar o exemplo, que controla todos os reservatórios, o nosso estoque de água e tal, e que era responsável pela segurança do abastecimento. Então, ela vai administrar esse estoque, ela vai, né, se comportar, vai atuar no mercado, tendo em vista que ela tem essa função pública. Então, na verdade, você tinha uma Eletrobras que era mais a nossa parceira, nós consumidores, porque ela era contra grandes oscilações e grandes variações, porque isso pode afetar a segurança de abastecimento. Agora, o que você tem? Você tem uma empresa privada que detém o estoque, que detém o que é mais valioso aqui no setor e que não tem mais a função pública. Portanto, em vez dela combater aquela escassez que aumenta preço e tal, a Eletrobras ela torce para que haja escassez, porque é isso que vai aumentar os preços e ela vai ter mais lucro para os seus acionistas, que é o objetivo dela. Então, aqui a gente fica com um conflito de interesse muito grande, né? Como eu coloquei na sua primeira pergunta, que é isso, assim, na verdade, como a gente está financiarizando, distribuindo muito dinheiro para acionista, vou te falar no que aconteceu nesses últimos 3 anos. A Eletrobras, em coisas novas, tá? Essa coisa de investimento, 100 e tantos bilhões, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque o que nos interessa também é o que é novo, o que a gente realmente modernizou, o que não é só troca de titularidade, né? E aí tantos bilhões, mas é já uma coisa construída, uma coisa que já está lá. Então o que tem de novo, o que a gente fez, o que a gente promoveu? 10, não me lembro agora, 10 e alguma coisa bilhões, tá? É muito, é 1/5 do que ela prometeu, tá? E ela falou que ela ia fazer isso, que tinha que privatizar para ter dinheiro para investir. Investiu 1/5 daquilo que prometeu. O que ela fez? Só 10 bi. O que ela distribuiu para os seus acionistas? Dinheiro mesmo, que nem paga imposto, tá, gente? É dividendo, não tem nada que fica aqui com a gente, nem via imposto. Ela distribuiu mais de 15 bilhões. Então, ela dá mais dinheiro, ela pega mais dinheiro da Eletrobras para remunerar acionista do que para investir no setor elétrico. A Eletrobras não fazia isso antigamente. Então, são essas coisas, sabe? Bem, Christian, você gostaria de acrescentar algo na fala da Clarice e também perguntar para você, aproveitar, né? Só existem esses 2 modelos, estatal ou privado? Sim, mas basicamente existem algumas sociedades aí de economia mista, né, onde o Estado também possui alguma participação. Geralmente, nesse sociedade de economia mista, o Estado possui menos de 50% do capital social da empresa. Então, a gestão continua sobre a empresa privada. Só complementando aqui, tá, e dentro dessa questão do lucro, né, quando eu defendo a privatização, né, eu não estou defendendo aqui o lucro acima do interesse social, tá? Eu estou defendendo aqui uma responsabilidade jurídica, né? O lucro privado ele só existe se o contrato for cumprido.
Caso contrário, a lei prevê sanções, intervenções até a extinção da concessão, né? O Estado ele tem o direito, né, de fiscalizar, fazer contratos bem delineados, e o que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Correios, tá? Correios ele é uma empresa estatal, ele está gerando prejuízo. Não tem como você punir o Correios a ponto de tirar uma concessão dele como se ele fosse uma empresa privada. Ele vai continuar aí, o custo vai passar para o contribuinte, não tem muito que a gente possa fazer. Diferente de quando a gente fala aí de uma Enel, por exemplo, né? Que a Enel realmente não tem cometido um bom trabalho. Ela pode ser punida, ela pode ser sancionada, ela pode até perder essa licitação e ir para outra empresa privada. Então, o grande risco que eu vejo aqui, de quando a gente fala de 100% estatal, é isso. Sem contar que, geralmente, a gestão de uma empresa estatal, ela costuma não ser tão eficiente quanto uma empresa privada. Quando a gente fala de privatizações, uma das primeiras que vem à cabeça, até a Clarice citou, é da telefonia, né? Lá em 1998, a Telesp passou a ser a Telefônica, numa ação que envolveu a privatização da Telebrás. O que muito se falava era de que o Brasil ia ficar atrasado se não privatizasse. Qual a visão sobre essa privatização no caso específico, Christian? Repete a pergunta, perdão? Da Telebrás, que em 1998 o Telesp passou a ser a Telefônica, né? Fez parte de todo esse processo, e muito se falava que o Brasil iria ficar atrasado caso não privatizasse. Passado tanto tempo assim, qual a avaliação que você faz? Eu acho que a gente teve sim um avanço. Se a gente for observar hoje, a gente tem várias redes aí de telefone privada, Vivo, Claro, Oi, houve um avanço ao longo do tempo. E sim, houve uma melhora. Isso é um claro exemplo, né, de como a gestão e o investimento privado eles causam sim maior eficiência, né? E vamos lembrar aqui também, dar só um passo para trás, né? Quando a gente fala, tem aumento de tarifa, né? O aumento de tarifa, a gente tem que deixar claro, a política tarifária, ela é imposta pela própria licitação, né? Então, quando ele busca o lucro, ele busca para cumprir aquele contrato privado. Então, quando tem uma política tarifária que aumenta o valor, de certa forma, a gente está... É mais um problema regulatório, né, eu diria, do que da própria empresa. E repito aqui, né, voltando aqui no caso mais atual da Enel. A Enel, eu concordaria, tá, não estou aqui defendendo 100% a privatização, até porque a Constituição Federal prevê que tem que ser analisado caso a caso, né? E óbvio, dependendo, às vezes, do caso a caso, pode sim ser 100% estatizado determinado serviço público, né? Mas aí, no caso da Enel, ela pode ser punida. Esse é o ponto que eu volto no meu debate. Correios, por exemplo, continua com uma gestão péssima, continua dando prejuízo, continua dando rombo aí para os cofres públicos, e nada podemos fazer, né? Como você vai punir o próprio Estado? Pois é, Clarice, tem também o viés ideológico, né, dessa situação e dessa discussão. Olha só, o governo Lula realizou em 2 anos, e aí eu falo 2023, 2024, 9 concessões rodoviárias, superando as 6 feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 4 anos. Em janeiro de 2025 foi assinada a privatização da rodovia BR-381, que é conhecida como a Rodovia da Morte, que liga São Paulo a Belo Horizonte. O ministro Renan Filho projeta 15 novas concessões rodoviárias para 2026. Ou seja, para quem acha que privatização é coisa da direita ou do centro, a esquerda também privatizou bastante, né? Aliás, essa esquerda que lá no governo Fernando Henrique Cardoso condenava as privatizações. Isso, são contradições flagrantes, né? E o viés ideológico a gente vê na resposta do Christian também, né? O estatal é ineficiente e o privado é mais eficiente. Em que se traduz isso? Como você observa isso? Será que você não está comprando uma coisa que sempre foi dita e que é contra o Estado? Né? O que a gente vê é uma vilanização do Estado, das parcerias público-privadas, mas todo mundo quer o Estado para fazer uma sociedade de propósito específico para reduzir risco e captar, né, capital mais barato. Então, sim, esse viés ideológico é gravíssimo, porque a gente deixa de falar dos fatos e fica, estatal é ineficiente, o privado é eficiente. E a gente deixa de falar resultado da tarifa, resultado das condições de trabalho, redução
qualidade da prestação do serviço. E é isso que importa. Não importa se foi proposta por de esquerda ou direita, se é privado ou se é estatal. O que importa é que a gente já verifica que essas privatizadas, na verdade, esse modelo regulatório também estando mal definido, essa busca pelo lucro, como ela se dá, na verdade, ela ocorre em detrimento, quer dizer, em vez de esse dinheiro estar sendo reinvestido, em vez desse dinheiro estar sendo utilizado para melhorar as condições de trabalho e fazer a manutenção da rede. Os dados da Eletrobras mostram isso claramente. Tem uma explosão da remuneração de conselho de administração e dirigentes, e você tem uma linha reta, né, de queda de remuneração de trabalho, prevenção e manutenção. Então, como que eu faço isso? Então, uma coisa é falar do Rodovia, uma coisa é falar da Eletrobras, uma coisa é falar de uma distribuidora de eletricidade. E a Enel pode ser penalizada, mas jamais ela vai conseguir compensar os prejuízos que uma falta de eletricidade provoca. Estou falando, Paulo, quando eu paraliso o setor de comércio, em um final de semana eu estou falando mais de R$ 1 bilhão. Então, ela não consegue, ela nem tem tamanho, inclusive até melhor que seja uma estatal, porque se fizer uma coisa muito errada, tem que indenizar, né, e tem que ter lastro para poder bancar, né, e é uma empresa privada, não tem, ela vai sair do país. E se esse contrato for interrompido agora, é capaz até dela ter uma indenização, né, porque foi o próprio ministro que seria renovado e que estava tudo muito bem, obrigado. E não está, porque a gente não pode falar a frase solta, a gente tem que observar, está sendo quanto investido? Como é que estão os seus trabalhadores? Como é que está a manutenção? Como é que está a equipe que a ANEEL já mandou deixar, né? Porque tem os eventos extremos, a ANEEL determinou que todas as distribuidoras fizessem equipes para já atender, né, em caso de evento. As pessoas ficam dias assim. Por quê? Porque não tem trabalhador. E não adianta que você não faz assim para ter um trabalhador do setor elétrico, você precisa formá-lo, isso toma tempo. Né? Eu fui fazer uma fiscalização a convite do Ministério Público, convite, né? Eu fui chamar, e você tem um passo a passo para você aprender e poder andar dentro de uma estação, né? Uma subestação de eletricidade. Você pode morrer. Então, imagine você trabalhar lá dentro. Né? Então, assim, não é fazendo um curso online, né? Eu falo muito com o trabalhador, e assim, a formação desse pessoal está sendo muito sacrificada, e quem recebe a prestação desse serviço somos nós. Então, tem um problema com o trabalhador, mas tem um problema com todo mundo. Que essa redução da qualidade do trabalho, né, e do dinheiro gasto em manutenção, né, ele se traduz em falha de serviço, que depois você tem que consertar ou trocar um equipamento muito caro, onde transformador você não faz a manutenção, ele vai queimar, você vai ter que comprar um novo. A empresa, ela deixa acontecer isso. Porque quando ela compra uma coisa nova, ela fala para a ANEEL, olha, eu tive que comprar, o meu transformador queimou. E aí está tudo bem. E aí, como está tudo bem, ela pode colocar na tarifa e a gente vai remunerar. Quando ela está fazendo gasto com manutenção, ela não ganha, né, por isso. Então, realmente é um dinheiro que é reduzido daquilo que poderia ser distribuído como lucro para os seus acionistas. Então, como essa busca, né, contrato, lucro, então, para quando a empresa ela fica querendo honrar muito, muito isso, na verdade, onde que nesse sistema aqui do Brasil uma distribuidora faz dinheiro? Que a ANEEL determina, né, se a tarifa é regulada, você vai ganhar tanto, não sei o quê. Para ela poder aumentar o lucro, o único lugar que ela pode atuar, basicamente, é nas condições mesmo de operação dela. E aí a gente tem visto isso, né, tem sido tudo em cima de corte de manutenção e de trabalho. E o resultado está no apagão. A gente está finalizando o primeiro bloco, mas antes, Christian, você gostaria de comentar a resposta aqui da Clarice, por favor? Não, só vou fazer um breve comentário rápido aqui. Eu concordo que existem sim falhas aí na Enel especificamente, eu acho que é o principal exemplo aqui que está sendo levantado, né? E isso entra em consonância com aquilo que eu venho falando no começo. Ela pode perder a sua licitação, ela pode ser punida, ela pode sofrer sanções, né? Se ela fosse uma estatal, por exemplo, ela continuaria sendo ineficiente, ela continuaria prestando serviço mal feito e ela simplesmente iam passar esse custo para o contribuinte, né? Vale a gente lembrar que a nova lei de licitação aí 14.133 de 2021, ela trouxe mais competitividade, mais transparência, mais segurança jurídica. A gente tem hoje um novo mecanismo, aí, o diálogo competitivo, né, que ele permite discussões técnicas antes da elaboração final das propostas. Então, você consegue sim trazer à mesa propostas mais eficientes. Então, eu só tenho basicamente isso a complementar, porque a Enel, eu acredito que ela deva ser punida, eu acredito que ela deva ser trocada, assim. Também não sou um grande fã dela, eu não sou um fã 100% da privatização, né? Mas
pensemos, e se ela fosse uma estatal, o que nós poderíamos fazer? Nada. O valor simplesmente ia ser repassado para a população. Bem, Não, eu eu estou posso vendo um que... pequeno comentário, porque realmente tem um erro, aí eu fico chateada. Só uma breve consideração, tá? Eu dei entrevista sobre o caso da Enel há 3 anos. Ela pode ser punida? Ela foi? A gente conseguiu reverter? A gente conseguiu ajustar o comportamento da empresa privada? Esse não é novo, esse caso da Enel. Eu tenho gravado, pode procurar no YouTube. Toda essa dinâmica que leva à deterioração do serviço foi dado dentro da empresa privada, foi denunciado, foi judicializado e não aconteceu nada. São Paulo está passando pela mesma coisa. Então isso, Christian, não é suficiente. No mundo em que a gente vive, né, as coisas de dinheiro, o marco regulatório fragilizado, uma agência de regulação, isso é política também. Tá? Então isso não é suficiente. Ela poder ser punida não fez ela mudar o comportamento dela, não fez ela se ajustar. Ao contrário, né? Ela continuou super agressivamente a mandar trabalho embora, reduzir manutenção e a continuar fazendo a mesma coisa. Então é ao contrário, né? Um grupo estrangeiro que vem aqui e faz o que quer e desrespeita e você fica sem ter como agir. Tá? Se fosse estatal, eu contar. Quem é que é responsável por isso aqui? Cai prefeito, sabe? Ele tem que dar resposta. Agora o pessoal aí da política também está querendo dar resposta. Mas se eles fossem diretamente responsáveis, o pessoal não se elege. Antigamente era assim. Então é muito simples. O setor elétrico é na vida das pessoas. Então a prestação de conta é assim, não tá bom? Quem é responsável? E aí, por exemplo, quando teve um apagão no Amapá, não é quem era o responsável? Um fundo internacional. Ninguém foi responsabilizado, todos nós pagamos a conta. Tá? Então era só mesmo esse parênteses. Não é suficiente, infelizmente. Se funcionasse, eu também ideologicamente teria nada contra, não. Estou só falando do que eu observo e do que eu estudo há 20 anos. Essa questão da Enel, ela serve de referência hoje quando a gente fala de privatização. E a gente vai continuar falando sobre a Enel para a gente seguir esse exemplo, né, de uma privatização que foi feita e do serviço essencial para a população que não está tão satisfatório assim pelo que a gente tem visto nesses últimos tempos em São Paulo, principalmente para o paulistano. Ele pode falar melhor do que ninguém, né, sobre essa situação, porque se trata, fornecimento de energia é um serviço essencial. Christian, só um intervalo, daí a gente já volta falando sobre a Enel, pode ser? Tá combinado? O Aparecido Debate faz um pequeno intervalo, a gente volta já para falar sobre privatização. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre privatização. Os nossos convidados aparecem aqui, a professora Clarice Ferraz e também o advogado Christian Luca. Então vamos seguir falando sobre esses casos concretos e no caso mais recente, explosivo, né, digamos assim, a Enel em São Paulo. Entre 10 e 15 de dezembro de 2025, após um ciclone extratropical com ventos de quase 100 km por hora, mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz. 5 dias depois do apagão, ainda havia 95 mil residências sem energia. Alguns bairros ficaram até 5 dias no escuro, sem água e sem a previsão de volta, perdendo alimentos e vivendo em risco. Christian, como é que você avalia esse serviço prestado? Eu dizia no final do bloco anterior, é um serviço essencial para a população, né? E a gente viu que não se trata apenas da dona de casa que perdeu alimentos na geladeira ou ficou sem luz, alguns dependentes de aparelhos para questão de saúde, tratamento de saúde, mas também os próprios comerciantes que perderam muito dinheiro com toda essa história. Como é que você avalia, Christian, essa situação? Eu avalio como uma situação temerária, né? Também gostaria de parabenizar, agora não vou me recordar de cabeça, a juíza que impôs a multa diária Enel aí de um valor representativo, né? Ela está sendo multada, ela está sendo acionada judicialmente, ela está sofrendo as devidas pressões regulatórias, ela tem um risco real da perda da concessão nesse momento, e o que eu posso falar realmente é que foi algo temerário, e ela tem que sofrer as devidas punições aí conforme previsto na Lei 14.133 de 2021 e demais complementares. Essa é a minha opinião. Clarice, em 16 de dezembro, em decisão histórica, o ministro Alexandre Silveira, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes anunciaram conjuntamente que vão solicitar à ANEEL, que é a agência reguladora, o processo de caducidade, ou seja, o fim antecipado do contrato com a Enel que vence em 2028.
Qual o impacto dessa medida? Você vê como um recado para as outras empresas, um desestímulo em futuras negociações? Olha, eu vejo com maus olhos. Eu acho que o governo se comporta mal, porque ora o ministro disse que vai renovar e agora ele disse que vai caducar. Então a gente fica, né, é frágil, né? E na verdade é cedo para a gente falar. Então isso está ocorrendo, né? Essas multas diárias. Mas como eu digo, essas multas estão sendo pagas por quem? De onde vai sair isso? Vai sair de que parte, né, da distribuidora? Porque vai ser a gente também que vai pagar? Tá? Como que é isso exatamente? A multa diária não adianta muito no setor elétrico, porque não adianta, a Enel não tem como conseguir trabalhador e fazer a manutenção adequada de um dia para o outro. Aqui é justamente aquela coisa do judiciário e a dissonância entre a realidade. Então não tem como, tá? Então, vai multar, é para penalizar financeiramente, mas eu espero que os acionistas estejam sendo prejudicados e não nós, os consumidores. Então, a ver. E a ver exatamente o que vai acontecer, porque já estava em processo de renovação. Então, eu confesso que eu ainda não estudei em detalhe tudo isso, mas se já tiver, né, em termos, né, de sendo... Porque o ministro, anteriormente, ele ia antecipar a renovação. Enquanto estava ocorrendo um apagão aqui em São Paulo, inclusive, né, ele estava lá em Roma e ele disse que ia renovar essa concessão. Tá? E aí agora ele vem dizer que não, que é um absurdo e que vai caducar. Então a gente tem que ver como vai terminar. Se não é uma ameaça vazia, como é que isso vai realmente ocorrer? Quanto tempo isso leva para tramitar? Quem está pagando por isso efetivamente? Porque se não der em nada, e se a empresa ainda ganhar, né, um monte de dinheiro, vamos dizer, como uma indenização por quebra de contrato, na verdade o recado que passa para as outras distribuidoras pode ser muito ruim. Então o que passa um recado passa, mas está cedo para dizer qual é. Porque não terminou, né? Então vamos ver, vai caducar, não vai pagar quanto, saiu da onde esse dinheiro, como é que o consumidor está sendo preservado, o consumidor que já foi tão, né, afetado e sofrido pela má qualidade da prestação do serviço dessa empresa, tá? Então acho que está um pouquinho cedo da gente falar de recado, mas você está correto, vai passar recado, agora eu não sei qual é. Christian, na sua opinião, esse é o caminho? Antecipar o fim do contrato? Sim. Eu acho que sim, tá? Mas eu só gostaria de levantar um ponto aqui, né? A Enel, geralmente, ela costuma comumente ser usada, né, como argumento contra a privatização. Mas, para mim, juridicamente, institucionalmente, ela demonstra o contrário. O problema aqui não é o modelo privado, é a falha regulatória e fiscalização do próprio Estado, tá? Então, por que eu sou um defensor aqui do modelo privado, né? Eu sou um advogado aqui de M&A, societário, operações de investimentos, é o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu sei que, geralmente, esse tipo de empresa que trabalha com esse tipo de profissionalismo, esse tipo de governança, ela costuma gerar melhores resultados. É óbvio que a Enel é um exemplo de empresa ruim, né? Então, ficar batendo só nessa empresa especificamente, eu não acho que é o caminho, mas, para mim, o modelo está aí. O problema é a falta de punição do Estado contra a empresa, né? O Estado deveria punir mais, o Estado deveria fiscalizar mais, regular mais. Inclusive, é obrigação do Estado realizar essa fiscalização. Enquanto, repito, se fosse uma estatal, como Correios aí, que está dando prejuízo atrás de prejuízo, má gestão atrás de má gestão, e o que acontece no final? Nada, e o contribuinte paga esse preço. Então, sim, eu vou concordar até um pouco aqui com a professora. No papel aqui tá bonito, mas no fim do dia o que está faltando aqui é o maior pulso firme do Estado, vamos dizer assim. Eu vi que a Clarice não concordou muito, Clarice. Não, é porque eu acho que continua sendo muito vazio, sabe, Cristian? Eu também sou economista, mas quando eu comecei a estudar setor elétrico, lá atrás, né, na época do meu mestrado, então era uma questão mesmo, inclusive de abertura de mercado, né, meu mestrado e meu doutorado, sobre essas coisas, assim, sem nenhum viés ideológico. Mas você tem que entender o setor. Você tem que entender a essencialidade desse serviço. Você tem que entender que isso é uma indústria de rede, que a questão do trabalho, que em setor desfinanciarizado, assim, ele não consegue funcionar. E aí há conflitos de interesse. Eu preciso reinvestir. Estou falando de transição energética, estou falando de troca de infraestrutura. E aí aqui é um conflito muito básico, né? Que a Mariana Mazzucato, né? Outros economistas trazem essa discussão de público, que não sei o quê. Então o que a gente vai vendo? Olha, para algumas coisas, capital privado é muito bom. Eu não sou anti, não. Eu estou dizendo aqui que água e energia é diferente. Água e energia é diferente.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando que eu estou falando de infraestrutura, então essas coisas de muito longo tempo para amortizar meu investimento, às vezes 20, 30 anos, né? Uma complexidade aqui do Brasil, né? A gente tem quase 50% da população brasileira está com tarifa social, gente. A população brasileira, ela tem uma renda muito baixa. Que conta é essa tarifa, tudo isso? Então, eu estou querendo, não é anti-privado, mas aqui nesse setor, o que a gente está vendo é que não está dando certo. E não está dando certo há muito tempo. E eu estou precisando realmente de investimento em infraestrutura, longo tempo para maturação. Então, nada daquilo, né, de distribuir dividendo correndo e tal, é outra coisa. E eu estou falando também, num momento ainda mais particular, que é esse da transição energética, que eu estou falando de novas tecnologias. E aí, quando eu estou falando de novas tecnologias e que eu tenho que fazer pesquisa, desenvolvimento, ver como é que isso se integra e tudo isso, aí é um gasto mais incerto ainda, que é o investimento que a gente faz em pesquisa e desenvolvimento. E aqui não tem nenhum risco, né? Não tem nenhuma probabilidade, é incerteza mesmo. E aí são tipicamente os dois casos, né, em que é caso de capital público. Porque eu preciso do que a gente chama o capital paciente, que espera o seu tempo, né, de maturação, não tem aquela urgência da remuneração do acionista. Isso é uma empresa, isso aqui vai atravessar décadas, né? Isso aqui vai determinar nosso padrão de desenvolvimento, de indústria, da nossa qualidade de vida. Então, isso tem que funcionar. Isso tem que funcionar, tá? Então, as coisas vão mudando. Não é questão de falha regulatória, é inapropriado. Não é esse tipo de remuneração que esse setor quer e não é esse tipo de remuneração que o setor precisa. Então, a gente tem que aqui ver. A gente depende disso? Somos uma sociedade? Queremos nos desenvolver? Queremos reduzir desigualdade? Queremos voltar a ter indústria? Queremos voltar a deixar de ser esse país primário, agroexportador, que inclusive daqui a pouco não vai exportar porque as mudanças climáticas também afetam o agro, não é? Então, como que a gente faz nos tempos de hoje? A gente precisa de investimento público. E vocês veem que a gente precisa mesmo de capital público, são as próprias empresas privadas buscando a participação do Estado para diluir justamente esses gastos e para poder captar dinheiro mais barato. Você sabe que o setor público, né, ele mesmo é emissor de moeda, tudo isso, então ele pode captar, ele investe muito mais barato. Uma das coisas por trás da reestatização da EDF lá na França, estou falando da França, estou falando do Macron, super liberal e tudo isso, o que o Macron fez nos 2 anos? Ele fechou o capital da EDF, ele reestatizou a empresa. Por quê? Porque precisava renovar o parque das nucleares, das centrais de geração de energia, e isso é caríssimo. Então, o que mais pesou, né, além de todas essas discussões que nós também estamos tendo aqui, infelizmente foi a questão financeira mesmo. Né? Quanto vai custar eu fazer essa ampliação do parque nuclear na França, se for o Estado que pegar esse dinheiro ou se for o capital privado? Então, é assim, é da ordem de 3 vezes mais. Quem é que vai pagar isso? É a população através da tarifa. Então, você não pode se engajar numa coisa que custa 3 vezes mais para a população. Então, você contraria princípios muito básicos, né, muito além de uma lei, né, da própria orientação do Estado e da Constituição em defesa da sociedade brasileira. Né? Bem, trazer, então, Clarice e Christian, trazer também um lado da empresa. A Enel argumenta que os eventos climáticos, você até citou aí, foram extremos, ventos de 98 km por hora por 12 horas consecutivas, o mais prolongado desde o início das medições do INMET. A empresa investiu 10,4 bilhões de reais até 2027 e afirma ter reduzido em 90% as interrupções superiores a 24 horas entre novembro de 2023 e outubro de 2025. Então eu pergunto para você, Christian, depois para Clarice também, a falha está na empresa ou no modelo de fiscalização? É o que você tem sustentado, né, Christian? O que deveria ter sido feito de diferente nessa questão da Enel? Eu vou até ser, vou até antes de responder, né, diretamente, porque se eu responder diretamente eu vou voltar a bater na mesma tecla, né, que é o modelo de fiscalização. Mas um pouquinho para trás, vamos pegar a Eletropaulo, né? A Eletropaulo era uma estatal que cuidava da energia elétrica em São Paulo antes da entrada da Enel. A Eletropaulo enfrentava endividamento elevado, ineficiência operacional, falta de capacidade de investimento. A distribuição era péssima, vamos ser sinceros aqui, né? E ela foi desestabilizada em 98. Então, qual foi a punição que a Eletropaulo sofreu na época? Nenhuma. Estatal, basicamente, aumento de tarifa e repassa para a população. Então, de novo, não estou defendendo a Enel, eu estou apenas defendendo o modelo de privatização
e, de certa forma, culpando o Estado pela falta de punibilidade, pela falta de fiscalização, e que o Estado deveria ter se mexido antes, né, se movimentado antes, para já tirar essa concessão da Enel, ou fazer com que ela pagasse sanções mais agressivas para que ela pudesse mudar o modelo de gestão dela. Então, esse é o meu comentário. Clarice, gostaria de acrescentar? Sim, além da fiscalização, a gente vai fiscalizar o quê? Não é? Então, é antes um pouquinho. Então, é a questão da política mesmo desse setor, né, e dessa organização, né, do setor inteiro. Então, a regulação ela tem que zelar pelo bom funcionamento daquilo que foi determinado, né, pela política, né, aquilo que a gente determina que é determinado pelo poder concedente, né, nessa lei aí. E aí sim, depois a fiscalização, mas eu vejo um problema mais grave que fiscalização. Eu vejo que isso não funciona. Como eu disse antes, esse modelo, nesse tipo aqui de privatização, nesse tipo aqui, porque o que o Cristiano não está falando é que a distribuidora, ela tem, nesse contrato, ela tem a garantia de equilíbrio econômico financeiro. Então, na época, por exemplo, da Covid, que todas as empresas perderam dinheiro, pessoas faliram e tudo isso, as empresas de distribuição, elas ganharam dinheiro. Elas ganharam por aquilo que a gente deixou de consumir. Foi pego um empréstimo em nome de todos os consumidores brasileiros para remunerar as distribuidoras pela energia até que a gente não consumiu. Por quê? Privado, vai lá e é eficiente, não é? Então, consumiu menos, recebe menos. Não. É um serviço essencial, a tarifa é regulada, e elas, inclusive, foram super preservadas, tá? Então, tem distorções aqui muito, muito graves. E não é na punição que a gente vai conseguir só resolver. A gente tem que organizar e coordenar as coisas para que elas funcionem a contento. Não é só na porrada, né? Então, eu quero que você preste um serviço, eu quero que você investa tanto. Tem uma limitação de distribuição de dividendos, tem uma limitação de lucro, tem uma limitação de tudo isso. A gente tem que moralizar tudo isso. E tem que organizar isso aqui, porque isso aqui é em prejuízo. Isso tudo vai para a tarifa do consumidor. Que eficiência é essa? Não é? Então, a gente tem que discutir um pouco mais profundamente essas questões, porque são serviços essenciais. Falando de outro serviço essencial e outro exemplo e modelo, Sabesp. Após o ano de privatização, a empresa apresentou números expressivos, né? A gente não pode desconsiderar. Foram conectadas 488.968 residências à rede de água e 524.448 ao tratamento de esgoto entre janeiro de 2024 e junho de 2025, superando as metas contratuais em 148% para a água e 130% para o esgoto. A empresa investiu 10,6 bilhões de reais e promete estender o saneamento, universalizar, até 2029, 4 anos antes da meta nacional. É o exemplo do que pode funcionar? Qual a sua opinião, Christian, a sua opinião, Clarice? Posso falar primeiro, Clarice? Quer falar primeiro? Pode. Você que manda. Pode. Tá. Não, mas... Pode falar. Tá, desculpa. Então, eu acho que sim, esse é um exemplo, né, de uma empresa privatizada, na minha visão, que deu certo. Lembremos, tá, que a Sabesp é uma empresa de capital misto, tá? Ela não é 100% privatizada. A gestão está sobre os acionistas privados, né? E, basicamente, a Sabesp é um exemplo de quando você privatiza e você atrai capital privado, né? Com uma gestão eficiente, de como isso pode ter boas repercussões. Né? Como eu disse no começo do exemplo, né? A gente não pode pegar um exemplo ruim e falar que toda privatização é ruim. Acho que nisso a professora vai concordar comigo. Né? Acho que nisso a gente tem uma visão parecida. E basicamente, essa é a minha visão sobre a Sabesp. Eu não vou me aprofundar tanto sobre a Sabesp, porque confesso que não é um assunto que eu estudei tanto, tá? Clarice, sua opinião sobre a Sabesp? Não. Podemos dizer que foi uma privatização que deu certo? Não. Aí a gente vai discordar. Desculpa. Não, mas água e energia é diferente, gente, é essa a questão. E aí eu tenho outros números para contrastar, mas como o Christian, também, esse não é o meu setor, né, gente? Eu sou setor elétrico aqui, né, bastante especialista, a gente acaba se concentrando muito nas nossas áreas.
Mas como eu passo por muitos seminários onde também há discussão do saneamento, eu acabo também tendo acesso a informações importantes. Então, a gente vai vendo a mesma dinâmica, tá? Na rentabilidade da empresa, o que é feito com o lucro da empresa. Então, uma agressiva distribuição de dividendos, a tarifa disparou. Então, é que assim, a partir de que... Eu até escrevi um trabalho agora recentemente com um amigo meu, era assim, a partir de que a gente examina o sucesso de uma privatização? Aí o Christian, como advogado e como vendo os resultados financeiros, ele está dizendo, pô, a empresa deu mais lucro, né? E aí ele vai dizer, o serviço está bom ou está ruim. Mas ele, essencialmente, a eficiência, né, Christian? Você pode me contradizer, claro. Mas, essencialmente, você vai ver isso, a performance econômica da empresa e aí como é que isso, né, é bom para os acionistas, sim ou não, tá? Mas aqui, né, justamente, tem outros números aqui para a gente falar, porque como é que ele está conseguindo aumentar essa rentabilidade? Aí, nos casos do setor elétrico, está bem claro, diminuindo manutenção, diminuindo gasto de trabalho e joga o dinheiro e emite dívida. A Eletrobras emitiu mais de 3,2 bilhões de debêntures, aumentando dívida, endividamento de forma radical, para remunerar acionista, para recomprar a ação e aumentar o valor da ação. Então, essas dinâmicas financeiras, elas mascaram também a realidade e como em que esse investimento? Porque se for para recomprar a ação, né, se for para fazer coisa pronta, isso é um número contábil, né, e que inclusive afeta a nossa tarifa, tá bom? E aí na Sabesp, gente, já que assim, sinceramente, assim, eu acho que você deve primeiro pegar a examinar a qualidade do serviço prestado e a tarifa do consumidor, porque são serviços essenciais, a população inteira está precisando, então para que a sociedade possa funcionar bem, então isso tem que funcionar e a tarifa tem que ser uma tarifa que as pessoas possam pagar, né? Os clientes, consumidores, aqui setor elétrico, saneamento é todo mundo, tá? E aí então funciona? O que aconteceu com a tarifa da Sabesp? Então, disparada da tarifa, não vamos falar só do investimento, vamos falar, o que aconteceu com a tarifa? O que aconteceu com a prestação da qualidade de serviço? Teve esse número de conexões, mas o que a gente tem, que a própria Sabesp confessou, é que a capacidade dela de tratamento da água, quer dizer, aquilo que é pesado mesmo de investimento, não deu conta. E que a Sabesp jogou água poluída dentro do rio. Então, uma empresa de saneamento que despeja rejeito dentro do rio sem tratamento. Se fosse uma empresa estatal, a pessoa teria caído. E aí talvez caísse até governo. E na próxima eleição não volta. É muito mais fácil para a gente, como consumidor desses serviços, que isso seja estatal para que a gente possa pelo menos responder pelo voto. E aí não importa se é esquerda ou direita, né? Importa quem ofereceu esse serviço de qualidade numa tarifa que a gente conseguiu pagar. E aí eu acho até bom, sabe? Vamos politizar essa questão, não partidarizar essa questão, né? É isso aí. Bem, a gente está caminhando para o final do programa, mas a gente precisa falar no terceiro e último bloco sobre algumas outras questões que vocês inclusive já citaram aí. Correios, importantíssimo a gente pontuar sobre essa situação caótica da empresa estatal. A Aparecida Debate faz mais uma pausa, a gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa de hoje sobre a privatização. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a privatização. Os nossos convidados estão aqui, a professora Clarice Ferraz e o advogado Christian Luca. A gente está caminhando para o final e a gente precisa falar da questão dos Correios. Vamos lá, alguns dados para a gente poder encaminhar a pergunta para vocês. Correios registraram prejuízo de 2,6 bilhões de reais em 2024, após fechar o primeiro semestre de 2025 com déficit de 4,37 bilhões. A empresa precisa de 20 bilhões de reais para reestruturação. Bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi enfático: não há debate no governo sobre a privatização dos Correios. Para vocês, Christian e Clarice, os Correios devem ser privatizados ou não? Qual a questão? Christian? Bom, para mim, o Correios tem que sim que ser privatizado, tá? Se a gente pegar o histórico aí de gestão, prejuízo, falta de modernização, né? Até pouco tempo atrás, você ia no Correio, você não conseguia pagar com Pix, você tinha que pagar em dinheiro. Então, acho que o Correios é um claro exemplo aí de empresa pública, né, estatal, com uma má gestão e com falta de punibilidade, porque tudo bem, né? A professora até cita que podem cair governos, podem cair vereadores, podem cair prefeitos, mas o Correios está aí como uma estatal há anos, tendo uma má gestão há anos, né? Acho que piorou nos últimos tempos para cá, e a gente não tem como punir eles, né? Então, eu acho que, trazendo Correios e voltando até um pouco
atrás aqui o exemplo da Enel, né? Vou ser rápido, mas vamos lá, vamos pegar um exemplo. Quando era a Eletropaulo, era tão melhor que a Enel? Eu diria até que era pior, né? Então, a gente tem que avaliar muito bem. Eu acho que o que falta aqui, na verdade, é uma maior regulação e maior punição dessas empresas que pegam essas licitações aí no mundo privatizado. Clarice, Correios devem ser privatizados ou não? Não. Então, é bom que a gente faz o contraponto até o fim, né, Christian? Veja, por quê? Porque aí eu acho que esses números são muito chocantes mesmo, mas que de novo, aí também não sou especialista desse setor, tá? Mas por que o Correio vem apresentando esses números tão ruins e, sobretudo, nos últimos anos? A gente tem que entender que os Correios, eles também foram, assim, o governo Bolsonaro queria privatizar. E foi com tudo. Então, assim, era a Eletrobras que queria privatizar tudo, que é dinheiro para fazer, né, toda essa corrupção que a gente viu. Mas, enfim, não conseguiu. Quando você prepara uma empresa para ser privatizada, e aí está desde o Temer, você começa a proibir a empresa a fazer novos investimentos, você começa a restringir a ação dessa empresa. Então, parte desse endividamento talvez também seja fruto dessas amarras que foram sendo colocadas, tá? Se você entra num plano nacional de estatização, você tem uma série de coisas, tá? Então, o Correio, ele sofreu, ele vem sendo desmontado, desde Temer, na verdade, para que justamente fosse preparado para a privatização. A gente viu isso com a Eletrobras, né? Estava acontecendo meio junto, em paralelo. Então, isso fragiliza muito a empresa. Então, esses problemas dos últimos anos, quando a gente vai olhar e analisar no detalhe, muitos deles são da própria dinâmica que quer levar à privatização, que vai construindo. E o Correio, aí não é água e energia, mas também é uma indústria de rede e também tem uma variedade muito grande entre as zonas de atendimento. E aí eu digo, vai ter bairro rico, vai ter bairro muito pobre, eu estou falando de mandar uma coisa para o interior da Amazônia, para o interior aqui. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, meu pai mora numa pequena cidade do Rio Grande do Norte. Né? Aí eu comprei uma coisa para mim, que ia chegar em 5 dias. Eu comprei uma coisa para o meu pai, chega em até 23 dias pela empresa privada. E isso porque os Correios existem para fazer um contraponto e também para fazer uma coisa de tarifa. Se você tira o Correio do jogo, e aí tem uma coisa interessante, gente, eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores clientes dos Correios é o Mercado Livre. E são empresas privadas, né, de entregas, porque justamente para elas custa caro chegar lá no interior, para elas não vale a pena. Por quê? Porque não tem a função pública. Então, se eu só estou ligada no lucro, na rentabilidade, na performance da empresa, que remunera os seus acionistas, e se ela está em dívida ou não, e eu não estou olhando para o serviço, a gente vai deixar passar muita coisa, e a gente pode ficar muito mal daqui a muito pouquinho, tá? Então, se você tira essa estatal do jogo, ficam apenas 2 grandes empresas aí privadas para competir sobre isso, o que vocês acham que vai acontecer com a tarifa? Né? E número 2, quem vai atender essas pessoas que recebem suas mercadorias de Mercado Livre, etc., via correio? Porque elas não têm infraestrutura para chegar lá. Porque elas não se dispõem a contratar trabalhador para chegar lá. Então, se a gente pensa no Brasil como um território a ser unificado e que os brasileiros, poxa, tem que ter um serviço de correios, não é só a gente que mora nas capitais, se a gente pensa em redução de desigualdades, inclusive territoriais, tem que existir. E aí não adianta a gente terceirizar e tal, e como essas de setor elétrico, então privatiza. Não adianta. Inclusive sai muito mais caro e o serviço se degrada radicalmente. E não dá não para a gente comparar a Eletropaulo com Enel, né? A gente está em outro mundo, outro clima, outras tecnologias, outra população, tá? Essas coisas a gente realmente tem que ver de acordo com o mercado consumidor também. Bem, a gente está falando bastante do âmbito federal e estadual, mas também vale lembrar que privatizações ocorrem no âmbito municipal. Agora mesmo, pertinho aqui da gente, temos visto algumas cidades fazendo a concessão de parques para a iniciativa privada. Como é que vocês veem essas medidas, essa mobilização? Christian? Quando a gente fala de licitação municipal especificamente, tá? E já vou abrir aqui falando que não é um tema que eu domino praticamente nada, a licitação municipal, tá? Não é algo que eu participei muito. Mas, pensando em licitação municipal, se a gente pegar alguns exemplos aí de algumas cidades, né, onde houveram parques privatizados, a gente tem bons exemplos e, de novo, tem maus exemplos também. Eu já vi também parques privatizados em alguns municípios que estava até pior com a empresa que foi privatizada. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu acho que a privatização ela tem que ser utilizada. Eu não sou contra ela,
Nem sempre ela tem que ser utilizada, tá? Você tem que avaliar o caso a caso. Mas eu acho que a fiscalização, a gestão e a regulação tem que ser mais agressiva. Você tem que ter um governo que pune mais rápido e não permite com que essa ineficiência continue existindo. Bem, Clarice, eu tenho 2 minutinhos para finalizar o programa, mas claro que é importante que você também coloque a sua opinião sobre o assunto, por favor. Tá, eu acho que também está faltando a gente discutir os custos de todo esse aprimoramento regulatório e dessa punibilidade, que o Christian está achando que resolve, tá? Isso foi um problema muito sério lá na Inglaterra, e o regulador, então você tem que melhorar a regulação. Então começou a ficar muito mais caro, você tem que contratar muito mais gente, você tem que começar a fazer acompanhamento. Então esse mundo regulatório custa, que a gente chama em economia de custo de transação. E isso vai para a tarifa do consumidor também, que é o custo de funcionamento aqui desse setor, né? Então, é eficiente esse modelo? Que a gente vai gastar tanto para controlar, ou é melhor a gente se estruturar corretamente, prestar esse bom serviço e prestar conta para a população, com mais transparência? Não estou dizendo que a estatal teve serviço perfeito, e nem era 100% estatal, né? Então, mas é isso, a gente tem que trabalhar no aprimoramento da prestação do serviço público e da governança pública, e, portanto, do Estado brasileiro. A gente está vendo essa crise generalizada, Congresso, Judiciário, tudo isso. Então, assim, tem que ter uma moralização geral e o Estado tem que estar a serviço dos seus cidadãos e da população brasileira. Não é Estado regulador. Em algum setor água e energia não é. E está saindo muito caro tudo isso. E essa regulação muito ineficiente, por vezes a gente chama, capturada. Então a gente vai ver ainda outras dessas dinâmicas que a gente vê em todo lugar no Brasil, de corrupção, de apadrinhamento, de politização, de partidarismo, dentro da agência de regulação também. Então não adianta a gente ficar na teoria de a regulação vai resolver, porque isso aqui é a nossa realidade. Essa é a dinâmica, essa é a política, e nós estamos vivendo uma crise muito severa. Então, a gente tem que ter fortalecimento de democracia e exigir que a Constituição seja respeitada naquilo que define a qualidade da prestação de serviço público, né? E aí, pronto, a gente não partidariza, a gente fala da prestação de serviço e a gente examina o resultado dessas privatizações não a partir do lucro da empresa, mas a partir da qualidade do serviço e da tarifa que ele oferece para os consumidores. É isso que interessa a população. Portanto, esse tem que ser o interesse do governo. Clarice, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida, Clarice. Boa noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Prazer, Christian. Christian, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Aparecida Debate, contribuiu muito para esse debate, justamente, né? A gente coloca situações, são opiniões distintas, mas quem faz o julgamento, quem avalia, é quem está em casa assistindo o programa. Muito obrigado, viu, Christian? Boa noite para você, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eu que agradeço, também gostaria de agradecer a professora Clarice aí, que é uma assídua entendedora do assunto. Obrigado a vocês dois. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso e até a próxima.